Nós estamos recebendo aqui o delegado Humberto Teófilo, que é pré-candidato ao Senado pelo Partido Novo. Delegado, bom dia, tá tudo bem com o senhor? Bom dia, Jorge. Bom dia, Jorge. Bom dia, os ouvintes. Graças a Deus, tudo ótimo. Estamos aí iniciando mais uma manhã, graças a Deus. Seja bem-vindo. Delegado, como é que está a pré-candidatura do senhor nesse cenário da direita, principalmente em questão em relação... O Novo hoje está de que forma em relação ao PL, a pré-candidatura de Wilder Moraes? Como é que está essa situação? Então, o Novo aqui em Goiás fez uma aliança com o Wilder, que é o pré-candidato ao governador pelo PL, diante da nossa própria coerência, né? Nós que somos da direita, o Novo é um partido de direita e, tendo em vista os demais pré-candidatos, né, acreditamos que o pré-candidato Wilder é o que representa a direita aqui em Goiás. Então, neste sentido, nós estamos, né, o Wilder tem aí um partido ao lado, que é o Partido Novo, e nós temos a nossa chapa, tanto de pré-candidatos a deputados federais, estaduais, e eu como o único pré-candidato a senador pelo Novo. O senhor é candidato ao Senado e recentemente fez referências a um outro candidato, Oséias Varão. Não está tendo confusão, briga dentro da própria estrutura de apoio ao Wilder, da própria direita? Não. O que nós temos aqui, nós temos 3 pré-candidatos. Um, que sou eu pelo Partido Novo, e nós temos 2 pelo PL. E como nessa eleição nós temos oportunidade de estar votando em 2 candidatos, eu trabalho no seguinte sentido, né? Levando o meu nome como primeiro voto e o segundo nome eu deixo em aberto tanto para os 2 candidatos aí que também representam a direita, que estão filiados no PL. Então, eu não vejo problemas nesse sentido, até porque se você perguntar qual que era, que seria o mais, né, que aglutinaria mais, claro que seria apenas 2, né? 2, mas o Oséias tem todo o direito, né, de ser mais um pré-candidato ao PL, né? Eu não estou aqui para falar, né, de discutir sonho de ninguém. Então nós vamos seguir nessas 3 pré-candidaturas e, claro, colocando, né, eu, né, particularmente colocando o meu nome aí como o primeiro voto. O senhor está o discurso está mais ameno. As referências ao Oséias Varão foram mais duras outro dia. O que mudou? Não mudou não, porque é o seguinte, o mais coerente, né, Vacil, é o seguinte, nós temos 2 pré-candidaturas. Então, eu verifiquei, né, junto ao Oséias, eu tenho um sonho, tenho vontade de ser pré-candidato, então quem sou eu para falar... Você conversou com ele, então, depois das declarações do senhor, o senhor conversou com ele? Não, nem cheguei a conversar com ele, mas vi a vontade dele, a luta dele. Então, eu não vou buscar para recuar o cara, falar para ele desistir. Então, eu acredito que isso lá na frente, com pesquisas, né, lá na convenção, nós poderemos aí analisar, ver quem são os 2 melhores e quem saiba possa ter algum recuo, né? Mas nesse sentido, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar, né, na minha pré-candidatura, que é a pré-candidatura única pelo Partido Novo, e vamos seguir em frente. Delegado, mas é claro que nós vamos ter palanques, nós vamos ter discurso, vamos ter pedidos de votos. E é claro que são 2 vagas para o Senado, né? Numa situação como essa, o senhor vai pedir votos para o senhor, claro, e para qual outro senador? Vou deixar em aberto para oportunizar, né, o segundo voto para um dos 2 candidatos do PL. Né? Mas recentemente o senhor falou do Gustavo Gaia. Mas o seguinte, né, Jorge Deval, o seguinte, a recíproca tem que ser verdadeira, né? Se o Gaia, né, se o Oséias não for o candidato e o Gaia pedir apoio só para mim, eu vou pedir o apoio só para ele. Agora, se o Gaia, né, não tivesse recíproca, não tem como. Então, eu vou deixar aberto tanto para o Gaia quanto para o Oséias Varão. O correto seria apenas 2 pré-candidaturas, que é Gaia, né, e eu, o delegado Humberto Teófilo. Mas o Gaia, mantendo, né, que o Gaia que fez o convite para o Oséias Varão ser o pré-candidato, então eu vou deixar, nessa situação, vou ter que deixar aberto, que até os próprios apoiadores me questionaram.
né? Qual que seria o segundo voto? Tendo em vista que o Gustavo Gaia pode estar pedindo voto, não pode agora, pedindo apoio para o Osés Varão. Então, vou deixar aberta a segunda vaga, tanto para o Osés quanto para o Gaia. A gente sabe, delegado, que o candidato, né, pelo Partido Novo à presidência é o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Como é que vai ser o palanque dele aqui no estado de Goiás? Porque a gente tem o Ronaldo Caiado, que é um dos principais nomes, que vai ter um palanque forte por conta de Daniel Vilela, por conta de toda a base. Temos no PL a questão também de Flávio Bolsonaro. O Novo vai tentar trazer o Romeu Zema aqui para Goiás? Vai ter esse palanque aqui ou não? Ou vai ser o Flávio? Então, o que acontece? Tudo pode mudar daqui para frente, né? Eu sempre falo, Romeu Zema, para mim, né, é o pré-candidato novo, mas está sendo precipitado em algumas declarações, tá? Não precisaria estar fazendo esses ataques aí diretos, até porque amanhã o Novo pode estar fazendo aliança com o PL Nacional. Nós temos alianças de PL Novo em vários estados aqui, Rio Grande do Sul, Paraná, entendeu? Então, sim, eu vejo como precipitadas as declarações do Zema. Então, quanto ao palanque, nós vamos esperar até as convenções, que muita coisa pode acontecer. Mas se eu tiver que votar para presidente, o senhor votaria no Zema ou no Flávio Bolsonaro? Olha, sinceramente, com essas declarações aí do Zema, com ataques direto à direita, por que está acontecendo, o Jordavar? O Zema, ele está fazendo esses ataques e está criando uma divisão na direita. Então, realmente, nós temos que fazer uma reanálise, enquanto o diretório está até conversando, né, de todos os estados, conversando com o Zema, para que cesse esses ataques, mas a gente percebe que o Zema não para, né? Há uma candidatura, uma pré-candidatura por parte do Zema, que tem o meu respeito, minha admiração, mas de índole pessoal. Nesse sentido, né, eu vejo que se o Zema continuar nesse sentido, com esses ataques, está perdendo o meu apoio. O senhor critica principalmente os ataques dele a Flávio Bolsonaro? Exatamente. Para o senhor não há nenhum reparo a fazer na conduta de Flávio Bolsonaro em relação ao Banco Master? A busca ao contato, a visita dele na casa, o senhor não vê problema dele ter visitado alguém com tornozeleira depois, mesmo sabendo disso, em busca de mais de 60 milhões para um financiamento de um filme? Vamos lá, assim, eu não passo a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Se o cara tiver envolvimento, seja quem for, tá? A lei é para todos. Se tiver o envolvimento, que seja punido, tá? Tem que fazer uma análise da questão do cometimento de crimes. Foi um ato... O áudio do senhor não mostra envolvimento. O ato foi imoral, sem dúvidas, tá? Sem dúvidas, por parte de Flávio Bolsonaro, tá? Nós temos que ser sinceros aqui, não adianta eu ficar aqui passando a mão na cabeça, querendo passar, não, é errado, né? O pré-candidato Romeu Zema, com suas críticas, ele precipitou com suas críticas, tinha que esperar para fazer análise de todo o material, a gente não sabe o que tem amanhã, o que não tem, então eu vejo por parte, né, do pré-candidato Flávio Bolsonaro um erro, sim, ter procurado um cara que é um dos maiores aí, no final do ano passado, né, próximo, né, do caso do Banco Master, um dos bandidos que nós temos aí no Brasil, que é o Vorcaro, e, por outro lado também, eu vejo que o Zema, ele, com essas declarações de imediato, né, e tudo mais, ele houve uma precipitação, até porque na semana passada eu estava tomando café com o cara, então, ele, Flávio Bolsonaro, está tomando café falando de chapas. Então, eu vejo nesse sentido, sinceramente, Vacil, eu estou tocando aqui a minha pré-candidatura. Claro que nós temos o palanque, né? Nós temos que ter o palanque, mas eu estou levando os meus projetos aqui, as minhas ideias, do meu perfil. Eu não vou ficar defendendo A, B e C, aí, abraçando tudo mais. Eu me defendo. Se vier o ataque, eu faço a minha defesa, a minha pessoa. Eu faço o seguinte: analiso o meu CPF, analiso a minha história, porque realmente esse negócio de ficar defendendo um ou outro aí, cada um arque com suas consequências. Não é o mesmo que o Zema está fazendo? Então, o Zema tem que levar a candidatura dele, os projetos dele adiante, né? O Zema está focando em ataques. Ontem, de novo, mais um ataque, uma série de ataques.
Não é o mesmo raciocínio que o senhor está utilizando para definir a sua atuação em particular? Não. Eu falo aqui dos meus projetos, eu estou falando das minhas pautas, né? Estou falando aqui do que eu vou levar, o que eu vou defender, e falo, né, se houver uma pauta em relação a impeachment de ministros do STF, aí eu falo de determinadas pautas, né, de que A, B ou C tem ou não coragem de votar para impeachment o ministro do STF. Mas Então, como ser duro contra um ministro do STF e ser maleável com o Flávio Bolsonaro? não estou sendo maleável com o Flávio Bolsonaro, não. Estou falando que ele tem que responder pelo CPF dele, e se ele tiver envolvimento, aí é com ele, aí vai sofrer as consequências, vai ser punido. Estou passando a mão na cabeça de ninguém aqui, entendeu? Então, só estou falando o que acabei de falar aqui, que o balde do Bolsonaro, eu vou defender aqui o meu CPF, na minha postura. Agora, mas é claro que pague pelo erro dele. Tá. E quando a gente avalia, esse é o assunto que está, e a gente está discutindo ele, o Brasil está discutindo. Quando a gente fala, por exemplo, naquele telefonema e naquele encontro do Flávio Bolsonaro, nós estamos falando de um banqueiro picareta que deu o maior golpe, o maior rombo financeiro na história desse país. E que o dinheiro que foi solicitado não é que, mas é um assunto privado. Boa parte daquele dinheiro vem de fundo de previdência, do Rio de Janeiro, de Aparecida, de outras coisas. Então se torna um dinheiro que vem de pessoas, de trabalhadores. Aí é que eu comento com o senhor. Isso não é um ponto muito ruim para uma pessoa que quer ser presidente do Brasil? Com certeza não. Se ficar comprovado que houve esse dinheiro, é dinheiro de desvio de previdência, seja lá o que for, claro, né, sem dúvida, está comprometido, ruim, né, cometeu um crime, ponto. Então, não tem, esse tipo de coisa não tem discussão, não tem como passar a mão na cabeça de ninguém, defender, né? A gente fica, essa história de ficar defendendo o indefensável não dá, entendeu? Se houve, né, esse recebimento, dinheiro ilícito, ficar comprovado, isso daí, não tenho dúvidas que se ficando comprovado isso daí, isso inviabiliza a candidatura de Flávio Bolsonaro? Com certeza. Seria um momento de trocar? Seria um momento de falar num outro nome? Uma troca? Pode analisar. Eu, sinceramente, aí cabe aí a direção do PL fazer essa análise, mas claro que se houver um desgaste muito grande, mas muito grande, pode haver essa troca. Mas, pelo visto aí, o que a gente analisa, um segundo turno vai dar, né, de todas as situações, Lula e Flávio Bolsonaro. Vamos falar de outra coisa. A campanha aqui para senadora vai ser uma campanha pesada, né, delegado? Nós temos muitos candidatos da base, né? Nós temos aí, vamos ter nomes de Marconi Perillo que não foram divulgados, nomes do próprio PT também que não confirmou nem ainda o pré-candidato ao governo. Como é que vai ser a campanha do senhor diante desse cenário? A minha campanha vai ser uma campanha simples, uma campanha simples, onde nós vamos aí caminhar nos principais pontos do estado de Goiás, nas principais regiões. Vamos trabalhar em especial as redes sociais, que é uma arma eleitoral aqui que nós temos para estar divulgando aí o trabalho e demonstrar aí que em relação quanto ao meu perfil, eu sou diferente dos demais. Tá? Eu que sempre tive uma postura aí combativa durante esses 15 anos como delegado, fui deputado estadual 4 anos, então eu conheço como é que funciona assim o legislativo, eu sempre procuro aqui estudar todos os dias para estar me aprimorando, né, mais, né, em relação a discutir pautas, né, levar pautas possíveis para a população e não pautas impossíveis, pautas que a gente fica com mentira, o cara fala que o Senado, levar a população também o que faz o senador, a importância da eleição para o Senado. Então, a nossa pré-campanha está sendo nesse sentido, e nossa campanha vai ser nesse sentido. Não tem nem se compara, né, das estruturas dos demais aí pré-candidatos. Nosso partido novo, se vir um fundo eleitoral, havia um fundo pequeno, e nós vamos seguir nessa situação, focando em especial, né, nas nossas redes sociais e também nas principais cidades aí do estado de Goiás.
Para a gente encerrar, delegado, o senhor ficou muito conhecido nas redes sociais por ser o delegado da caneta. O senhor vai estar levando ela com o senhor nas suas campanhas? Claro, com tinta, tá aqui, ó, até aqui, ó. Eu já percebi. Só ando com a caneta, Se a caneta pegou, todo lugar que eu vou, por falar, a caneta, o delegado da caneta. Aí eu tenho que estar com a caneta na mão, porque senão não tem jeito. Esses dias eu saí, faz uns 2 dias, com caneta, eu andei sem a caneta. Aí eu comecei a falar, não tem como andar sem a caneta. Então, dar uma canetada e levar o povo para cheirosinha. Levar o povo. Não, se levar o povo para cheirosinha, aí vou te falar, aí não voto. Né? Deixa só os bandidos na cheirosinha. Enfim, mas nós vamos levar essas ideias, né? Essas ideias, eu, da experiência como delegado de polícia, já 15 anos e como deputado estadual, levar esse combate, né? Em especial o combate ao crime organizado. Né? É um combate que eu fiz durante os últimos dias em Aparecida de Goiânia, combate esse que nós fizemos em mais de 70 prisões de membros do PCC. Eu fui ameaçado aí pela facção criminosa, acabei sendo transferido, né, da Central de Flagrantes de Goiânia, de Aparecida. Hoje eu estou no trabalho interno da polícia, mas sigamos aí firme e forte, vamos aí trabalhar, que Deus está abrindo as portas. Andando pelo Estado. Com certeza. Delegado, forte abraço, obrigada. Uma boa terça. Obrigado, Jordavá, Isadora, Vacil, né? Deus abençoe todos. Até mais.